Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa segunda aula da jornada Retomando o Controle. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo mais uma vez. E sejam, queria agradecer antes de mais nada pelo retorno de tantas mensagens que eu recebi da nossa live de ontem. Fico muito feliz que o conteúdo tenha sido útil, que tenha sido de valor e que principalmente isso tenha tido algum tipo de ressonância com coisas que vocês pensam, coisas que vocês também já vinham se perguntando, ou enfim, até para que a gente possa criar uma linha de raciocínio comum e que a gente possa daí de maneira conjunta, poder pensar em soluções. Então, vou aguardar uns minutinhos aí para o pessoal entrar. De novo, boa noite a todos. Agradecer mais uma vez pela nossa conversa da noite de ontem. Acho que foi uma live importante, foi uma live que, como eu mencionei, era uma live que eu estava há um certo tempo precisando dividir, né? Pelo menos poder trazer essa temática para que mais pessoas pudessem pensar a respeito. E eu acho que o resultado foi muito positivo, né? Acho que muitas coisas foram uma linha de aproximação que eu acho que a gente conseguiu desenvolver a partir disso. Então, hoje, o objetivo da nossa conversa hoje é a gente dar seguimento a essa conversa de ontem. Então, assim como ontem eu trouxe uma série de questionamentos a respeito do cenário, das teorias de criação de filhos que eu vejo, a forma como algumas coisas estão repercutindo dentro do dia a dia das crianças, queria trazer um pouco hoje para onde é que eu olho, né? Para que lado eu gostaria de sugerir para que a gente possa caminhar juntos e propor uma estratégia não vou dizer de solução, mas pelo menos de um alinhamento de opções, seja de reflexão, seja de conhecimento, seja de modificação de rumo, para que as coisas possam ter um resultado diferente e que principalmente vocês possam se sentir, como o nome da jornada, retomando o controle da situação dentro do dia a dia da casa de vocês. Então, vou dar mais um minutinho e daí vou fechar os comentários novamente, como a gente tinha feito ontem, porque eu acho que, pelo menos para eu poder dar o segmento todo em algumas coisas que eu gostaria de falar, depois eu volto aqui para a gente abrir novamente a nossa conversa. Vou pedir a gentileza de vocês para, mandarem usando aqui esse aviãozinho para outras pessoas que possam estar querendo saber, né, sobre isso. O Instagram não entrega esse conteúdo com tanta frequência, muitas vezes eu acabo ficando, muita gente nem fica percebendo e sabendo que eu estou ao vivo. Então, se vocês puderem, né, quanto mais vocês puderem mandar para outras pessoas, mais o Instagram vai percebendo que isso tem um valor, tem uma utilidade e isso entrega para mais pessoas. Só me confirma se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo com o meu áudio, se vocês estão tendo algum delay, enfim, alguma coisa em relação à minha conexão, para a gente poder dar seguimento da nossa conversa. Depois só me confirmem aí, pessoal. Ótimo, obrigado Camila, Sônia, Rodrigo. Tá ótimo. Então, eu vou fazer, nesse momento, eu vou deixar vocês sem comentários, depois eu volto e abro os comentários para a gente poder conversar, tá ok? Então, vamos lá. Bom, ontem a conversa, ela situou principalmente sobre o que eu acabo percebendo de estratégias ou de formas de enxergar a infância que, na minha visão, elas estão incompletas. Eu não vou dizer que elas estão erradas ou certas, mas eu acho que elas estão incompletas principalmente pelos riscos que a gente conversou ontem sobre a repercussão que isso tem no longo prazo e o quanto, quando a gente está falando de um desenvolvimento infantil, a gente não pode se pautar apenas no momento presente. A gente não pode ter apenas uma preocupação com o cenário atual. A gente precisa ter em mente que ali tem uma criança, tem um processo tem um processo em desenvolvimento. E esse desenvolvimento ele tem que ser cuidado, tem que ser gerenciado de uma forma muito organizada, planejada, cuidadosa, para que a gente consiga ter mais chances que as coisas atinjam os objetivos ali na frente,
que é poder promover o desenvolvimento de uma criança mais saudável, sociável, habilidosa, capaz, bem resolvida emocionalmente, para que ela possa ter instrumentos e ferramentas para poder lidar com os desafios que vão aparecer inevitavelmente na vida dela. Então, esse é o grande objetivo. Então, qualquer estratégia que não contemple de maneira clara essa parte, ou que faça isso de uma maneira, talvez, de uma forma um pouco míope, de olhar com um pouco mais de dificuldade lá para frente, se pautar demais pelas reações emocionais da criança no momento, aquilo que a gente conversou ontem, eu acho que ela tem alguns riscos, e eu acho que isso tem tido repercussões enormes dentro do desenvolvimento das crianças hoje já. E a minha grande preocupação é o que vai acontecer daqui para frente com toda uma geração que parece estar bastante confusa, bastante atrapalhada em relação a algumas noções estruturantes, né, como o próprio respeito à hierarquia, respeito às pessoas, respeito aos pais, aos professores, respeito às suas próprias individualidades, respeito, enfim, não esperar que o mundo vá sempre estar disposto ou disponível para se flexibilizar sobre os seus desejos. E eu acho que poder preparar uma criança para que ela possa estar mais bem, enfim, ter uma flexibilidade para conseguir dar conta dessas dificuldades daqui para frente, faz com que essa criança tenha muito mais chance de um futuro mais feliz, mais, enfim, de uma qualidade de vida maior, tanto do ponto de vista emocional, pessoal, de uma forma da construção das relações, mas também na perspectiva, inclusive, de trabalho, de satisfação dos seus desejos, enfim, da construção da sua própria trajetória. Bom, eu, preparando a aula de hoje, eu pensei bastante sobre como é que eu gostaria de conduzir essa nossa próxima etapa, né? Porque eu trouxe ontem, e eu fiz essa provocação ao final, que eu acredito que existem maneiras da gente poder equilibrar os processos, equilibrar a conexão afetiva, o carinho, o afeto, o amor, com responsabilidade, com visão de longo prazo, com limite, com noções claras do que é esperado, poder ter esses limites estruturantes para a criança. E eu acho que tudo isso eu gostaria de trazer para vocês hoje, um pouco do que eu penso, a forma como eu penso, e trazer um passo a passo, como eu acredito que isso pode ser feito, certo? Obviamente, eu não tenho a pretensão que a aula de hoje vai mudar tudo, né? Mas ao mesmo tempo eu acredito que aqui pode ser o início de um processo. E eu gostaria de convidar que vocês me acompanhassem até o final, para que eu possa dividir todo esse raciocínio com vocês, para que daí ao final a gente possa pensar juntos sobre quais poderiam ser os próximos passos daqui para frente. Bom, tem uma sensação que eu vejo de maneira muito recorrente dentro das conversas em consultório, nas interações aqui no Instagram, ao nível de sofrimento. Eu percebo um nível de sofrimento muito grande por parte dos pais, acabo tendo muito mais convívio, como eu já coloquei aqui, né, a minha audiência, né, predominantemente feminina, né, são 96% das seguidoras mulheres, então isso me autoriza a falar para as mulheres aqui hoje. E eu vejo que as mulheres se deparam com um sofrimento gigantesco quando estão tentando dar conta das diferentes funções dentro da sua vida e os grandes desafios dentro da condução da parentalidade, da maternidade, do desenvolvimento dos seus filhos. E algumas vezes eu vejo uma preocupação grande com relação a qual o significado desse sofrimento, né? Por que estou sofrendo tanto? O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Eu queria começar por aí. Eu acho que assim, acho que é importante se fazer presente uma frase, uma expressão, né? Sofro porque realmente é difícil. Não é porque eu estou fazendo algo errado. Porque a missão é extremamente árdua. O processo de desenvolvimento infantil, ele é completamente desafiador.
ele é absolutamente complexo, ele é absolutamente imprevisível em vários níveis. E isso faz com que a gente tenha que se deparar com frustrações e sensação de impotência recorrentes. E a não ser que se tenha uma ideia muito clara que é impossível não se perder um pouco no caminho, se não for possível que vocês se autorizem a se perderem e entenderem que faz parte do processo, provavelmente vai ser muito difícil retomar o caminho e retomar o controle, como a nossa jornada aqui está falando. Porque é impossível que dentro deste cenário tão difícil, que eu costumo, até tem uma aula do FES que eu digo, a dificuldade não é criar uma criança, é vivenciar todos os desafios da vida enquanto se cuida e se cria uma criança. A vida não para, o processo, a todo momento existem situações que precisam de resolução imediata e é impossível parar tudo para tomar cada uma das decisões do desenvolvimento infantil. Mas, por outro lado, como é que a gente não vai dar atenção devida para uma situação que eu estou trazendo aqui como sendo tão importante, tão grave? Então, é uma tempestade perfeita, é uma situação completamente, é um problema insolúvel. Mas entendendo que isso é assim, que isso é difícil mesmo e que não vai ter uma situação que vai sempre linearmente estar tranquila, eu acredito, eu gostaria, né, que se pudesse ter um pontapé aqui dessa conversa, tendo essa clareza que, bom, se vai ser difícil inevitavelmente, vai ser difícil para todo mundo, então vão ter alguns equívocos inevitáveis no caminho, vão ter algumas rateadas, vão ter algumas coisas que vocês provavelmente vão errar. E tudo bem. O objetivo não é acertar todas, o objetivo não é acertar todos os dias ou quase todos os dias. O objetivo é, na verdade, errar pouco e rápido. É entender quando está errado, é reconduzir o processo quando as coisas, tão logo quanto for possível, identificar que as coisas estão saindo um pouco do rumo. Só que para isso, e acho que o objetivo principal da conversa de hoje vai ser esse, precisa ter um pouco mais de clareza que rumo é esse, para que lado se quer levar. Eu sei que esse início de conversa está um pouco mais, vamos dizer, filosófico, mas é inevitável que eu faça essa primeira parte, porque não, pelo menos a minha maneira de entender, de tudo que eu já estudei e li, eu não acredito que tem uma fórmula, uma receita de bolo, que vai fazer uma listagem de estratégias, que vai fazer todas as crianças obedecerem, se tornarem responsáveis e que vão magicamente parar de reclamar na hora de dormir ou ir para o banho. Agora, entendendo um pouco mais sobre o contexto, sobre a filosofia, sobre enfim, o que está por trás, qual é a grande missão, fica mais fácil lidar com as adversidades e com as dificuldades inevitáveis que a gente vai provavelmente enfrentar. Então, a parentalidade, que é esse conjunto de ações, né? Acho que talvez muitos já tenham me ouvido falar sobre esse termo, não? Parentalidade, parentais, que envolve os dois pais, né? Pai e mãe, ou as figuras de cuidado responsáveis pelo desenvolvimento de uma criança. A parentalidade são todas essas ações, todas essas reflexões, todas essas informações, todas as estratégias que envolvem a promoção do desenvolvimento de uma criança. A parentalidade, então, ela não é simples, ela não é fácil, ela não é tranquila, ela vai ser repleta de desafios, frustrações, lacunas, incertezas, equívocos, acertos. Mas a parentalidade, ela é extremamente desafiadora porque ela é um exercício não só de autorreflexão, de aprendizagem e de constante evolução. Porque é isso, né? Poder se deparar com, tipo a live de ontem. Eu trouxe uma série de reflexões. Muita gente refletiu, muita gente me mandou mensagem me apontando o quanto aquilo tinha sido útil para que ela pudesse refletir. Parentalidade é isso, é poder estar aberto a refletir. Mas não só refletir, internalizar aquilo, então aprender algo com aquilo e evoluir.
modificar, olhar com outros olhos a mesma situação. Então, todo esse processo é fundamental. Então, em último, se a gente for pensar, o processo da parentalidade é um grande exercício de desenvolvimento e crescimento pessoal. E isso faz com que seja muito difícil. Porque ninguém evolui, ninguém cresce do ponto de vista pessoal, em termos de modificação de personalidade, de uma forma fácil. E isso só acontece durante o período do crescimento infantil, porque os filhos nos fazem querer ser melhores. Essa é o combustível-chave. A maior parte da vida a gente não tem esse combustível. E isso faz com que a gente muitas vezes fique patinando aí, repetindo modelos. O período, né, do desenvolvimento das crianças é um período extremamente sensível que nos possibilita estar um pouco mais aberto a esse processo de refletir, aprender e evoluir e manter esse ciclo girando. Agora, isso vai acontecendo no meio de um processo extremamente complexo. Enquanto a gente está aprendendo, desaprendendo, quebrando ciclos antigos, promovendo curas, né, para nossas próprias feridas passadas, tem ainda o desenvolvimento de uma criança que está ali precisando de cuidado, está tendo crises de birra, ele não quer dormir, vocês estão dormindo pouco, vocês estão sobrecarregados e ainda tem que dar conta disso tudo. Então, a gente, nesse momento, e quando eu atendo pais, isso é uma coisa que eu sempre levo em consideração, o período do desenvolvimento das crianças, então toda essa parentalidade, ela em última análise, ela é um exercício da gente ser confrontado a todo momento por verdades sobre a gente mesmo, sobre como a gente efetivamente é, porque quando a gente olha a criança, a gente sabe que tem muitas coisas ali que são parecidas conosco. E isso pode ser extremamente desconfortável, inclusive, porque a gente se reconhece, e principalmente a gente se reconhece coisas que a gente não gostaria de ter passado adiante, características que são nossas que já nos incomodavam. A gente se depara com as nossas próprias vivências infantis, a gente revisita memórias que estavam apagadas, que estavam lá no fundo. A gente acaba tendo que reviver toda uma relação com a nossa família lá de origem. E tudo isso é extremamente difícil. Então, esse cenário todo, ele é gerador de muito sofrimento. Então, por isso que eu comecei falando de sofrimento, é porque entender tudo que está em jogo abre espaço para que a gente possa, pelo menos, fazer um exercício de compaixão até. Né? Acho que tem uma reflexão importante, o quanto as pessoas, elas costumam ser muito mais, ter muito mais compaixão, ter muito mais bondade pelos outros do que por elas mesmas. Então, provavelmente vocês são muito mais críticos com vocês em relação à atuação de vocês como pais do que vocês seriam se vocês estivessem observando uma outra situação nada a ver com crianças, nada a ver com desenvolvimento infantil. E existe eu acho que é importante que a gente possa ter um cuidado de não se exigir a tal ponto que a gente pare de pensar. Porque existem alguns pensamentos que nos atordoam, que fazem com que a gente perca a nossa capacidade de refletir, de raciocinar, de fazer o exercício aquele que eu estava falando, de poder absorver as informações que estão à nossa frente, refletir, aprender e evoluir. A situação mais perigosa que eu vejo é quando, isso é uma das aulas específicas, por exemplo, que eu tenho no FES, é sobre o piloto automático. O piloto automático é quando a gente não consegue se desconectar da rotina inevitável do dia a dia e nos impede de conseguir fazer uma reflexão genuína, direcionada, intencional a respeito das coisas que estão acontecendo na vida naquele momento. A gente está tão às voltas com milhares de coisas que a gente tem para fazer, tantas coisas que a gente, né, tanto incêndio que a gente tem para apagar, tanto leão que a gente tem para matar, que a gente não consegue parar e sair um pouco desse ritmo frenético para poder olhar e pensar o que está acontecendo aqui. Por que será que o meu filho fez isso? O que aconteceu quando ele
me provocou dessa forma? Por que será que eu reagi desse jeito? Por que eu falei esta frase? Por que aquela frase dele me incomodou tanto? Essa reflexão, muitos de vocês certamente já se fizeram, mas a maior parte das vezes a gente não tem tempo para fazer. Por quê? Porque o piloto automático ele é uma condição necessária até para a gente viver. Então, mas abrir o espaço para a gente conseguir tirar o piloto automático, pelo menos de vez em quando, da frente, para a gente poder retomar um pouco o controle dessa situação, poder olhar de volta para os momentos de convívio, com um olhar um pouco mais curioso, um pouco mais atento, um pouco mais, como eu brinco, um olhar de detetive, para tentar captar que pistas estão sendo mostradas dentro daquele momento, para a gente poder solucionar o mistério do comportamento daquela criança. É só com esse tipo de pensamento, Por isso que eu estou começando mais filosófico, porque eu acho que precisa-se ter um mergulho em uma série de questões para que a gente comece a entrar no território prático. A gente precisa fazer um exercício que ele começa de uma maneira mais ampla e depois ele vai afinando e a gente daí vai ter estratégias pontuais. Não adianta eu entrar aqui e listar para vocês as 5 estratégias que vão modificar o comportamento do seu filho. Provavelmente não vão funcionar. E eu acho que é a maior parte das coisas que vocês têm. Vocês devem ter pastas e pastas de prints, de posts salvos que simplesmente não funcionam. Ou se funcionam, funcionaram uma vez. Porque a maior parte das vezes não é assim que se modifica o comportamento das crianças. O comportamento das crianças se modifica com uma série de estratégias sequenciais e que começam com essa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. Porque eu queria que vocês pudessem ter um mantra, assim, uma reflexão, algo para vocês dizerem para vocês mesmos quando as coisas estiverem caóticas. Apesar de que possa estar tendo um caos na tua casa, isso não significa que você é um caos. Você segue sendo uma boa mãe mesmo quando está tudo errado ao teu redor. Porque não tem a ver, você não deixa de ter os mesmos princípios. Não é porque as coisas estão dando errado que você é errada, que você está equivocada, que você está fazendo mal o seu trabalho como mãe. Você precisa ter claro qual é o seu objetivo enquanto pessoa para a formação do seu filho, para que você não esqueça disso, para daí sim aumente a chance de você conseguir persistir na sua meta. Como eu falei, o projeto ele é extremamente desafiador. Ele vai dar errado em muitas vezes e o nosso objetivo não é que vocês estejam acertando toda hora. Isso não vai acontecer. O que é possível é compreender quando as coisas saírem dos eixos, a gente conseguir detectar mais rápido por que elas saíram dos eixos, por que as coisas não estão dando certo, para a gente poder retomar o controle. Não é à toa o nome daqui da jornada. É realmente para que a gente possa ter essa sensação de, bom, para que serve, no final das contas, a disciplina? Eu falei ontem sobre disciplina. Disciplina não é obediência. Disciplina não é castigo. Disciplina é ensinar. Então, quando a gente fala sobre disciplina, quando a gente fala sobre formação de crianças, a questão não é, e a meta, o objetivo não pode ser apenas criar uma criança obediente. Não é, o objetivo não pode ser apenas uma criança que acata tudo que você pede. Até porque, vamos parar para pensar, já fiz essa reflexão milhares de vezes aqui. Será que é exatamente isso que a gente quer? Será que o que a gente quer é uma criança que vai passivamente aceitar tudo que for dito para ela? Sem nenhum tipo de contra-argumentação, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhum tipo de pensamento próprio? Certamente não. Certamente não é isso que você quer. Então não é isso que a gente deve exigir dentro do desenvolvimento dela. Então o objetivo central da minha forma de entender disciplina, da minha forma de entender desenvolvimento infantil, é que a gente tem duas grandes missões. Uma é a formação de uma criança mais preparada para uma vida em sociedade.
Mas junto com isso e através disso, um cérebro dessa criança muito mais habilidoso, mais emocionalmente sofisticado. Isso promove uma condição diferenciada para essa criança daqui para frente. Porque se ela tiver todos os recursos dentro dela, se o cérebro dela estiver preparado, se a gente puder nutrir, dar combustível, plantar sementes certas para que elas possam germinar ao longo do desenvolvimento, isso faz com que o cérebro dela tenha muito mais ferramentas para lidar com todas as situações que vão acontecer dali para frente na vida dela. Porque o objetivo do desenvolvimento infantil é que cada vez mais o seu filho precise menos de você. Isso é uma coisa que eu vejo muitos pais que não fazendo essa reflexão. O objetivo é que a criança vá se tornando cada vez mais independente para que ela possa precisar de maneiras diferentes dos pais. Os pais, óbvio, precisam estar lá. Eles vão seguir estando lá. Mas eles precisam estar lá dentro de um modelo onde a criança vai cada vez mais tendo desafios novos e já tendo recursos para lidar com os antigos. O objetivo, então, é a gente obter não obediência, mas sim uma colaboração enquanto a gente promove a aprendizagem. Então, se toda situação pudesse ser olhada com esse olhar de oportunidade de aprendizagem, a oportunidade de fornecer algum tipo de estímulo, de plantar mais uma sementinha para que fique lá germinando. Talvez não vá ser agora, talvez vai precisar da repetição, da insistência, da retomada, da paciência, do tempo. Mas essa semente, se for bem plantada, se for a semente correta, isso vai trazer benefícios no médio e longo prazo para essa criança. Então, ela não está apenas te obedecendo, ela está não só aprendendo a colaborar, mas ela também está adquirindo novas habilidades que vão ser extremamente relevantes para o futuro dela. Os pais têm uma missão, e eu acho que aqui eu queria que vocês pudessem ter isso muito presente. A missão dos pais é ser uma base sólida para que a criança possa se desorganizar sobre essa base e ter então a capacidade de retomar o seu próprio controle emocional e comportamental. E essa retomada só vai acontecer se essa base for muito, muito sólida. E essa base sólida, ela só consegue aparecer, ela só consegue surgir se algumas estratégias centrais forem estruturadas. E por isso que eu estava falando de maneira tão enfática na nossa live de ontem. Porque o que eu fico muito preocupado, são pais que estão abrindo mão de formar essa base sólida, essa sustentação do que é certo e o que não é certo, o que é adequado e o que não é adequado. Porque se isso não tiver muito bem sustentado, se isso não estiver sendo transmitido de uma maneira muito clara, se o objetivo central, se os valores centrais desses pais não tiverem sendo transmitidos de uma forma organizada, consistente, continuada, previsível para essa criança, provavelmente essa base vai estar instável. Quando essa criança precisar se reorganizar, ela não vai encontrar essa base sólida e o processo vai ter quase a visão que eu tenho assim, de uma base sólida é aquela coisa meio de terra firme, sabe? É como se sem isso a criança entra numa areia movediça. E quanto mais ela se mexe, mais ela tenta, mais ela afunda. E essa é a minha sensação em relação ao desenvolvimento das crianças hoje em dia. As crianças que ficam tentando, de maneiras desesperadas, sacudir os pais para que eles possam dar limites, para que os pais possam retomar o seu papel fundamental de estruturadores do desenvolvimento. E os pais sem saber exatamente o que fazer, como fazer.
não se sentindo autorizados, se sentindo acuados, se sentindo perdidos por tanta teoria dizendo que eles precisam satisfazer a criança a todo momento. Que a criança, se ela está chorando, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso comprar alguma coisa para ela, eu preciso satisfazer, eu preciso deixar ela mais tempo com a chupeta, eu preciso deixar ela mais tempo com a mamadeira, eu preciso deixar ela mais tempo com o tablet, eu preciso deixar ela mais tempo com qualquer coisa. Contanto que ela se acalme, que ela fique feliz. E a grande probabilidade é que não é isso que essa criança precisa. Essa criança precisa de estrutura, de parâmetros. Muitos de vocês devem estar perguntando, tá, Thiago, mas como é que eu faço isso? Essa é a primeira parte, gente. A primeira parte é poder fazer uma reflexão sobre quais são os valores mais centrais para vocês dentro do desenvolvimento. Eu mandei até depois eu vou perguntar para vocês ali sobre esse material que muitos que se inscreveram devem ter recebido, sobre os maiores receios de colocar limites, né, dentro de uma criança, qual é o grande medo que vocês têm quando vocês têm que impor um limite para os filhos de vocês. Então, a primeira questão é fazer a reflexão sobre qual é o parâmetro, qual é o tipo de valor inegociável dentro do desenvolvimento, que tipo de valor você quer que o seu filho carregue, que lá na frente você enxergue ele como um adulto e saiba, ele conseguiu levar adiante aquilo que para mim era muito importante. Isso pode ser o respeito pelas pessoas, isso pode ser a empatia, isso pode ser a capacidade de ser, de dividir as coisas, pode ser a capacidade de lutar pelos seus objetivos, enfim. Mas esses valores, eles precisam estar muito centrais, muito estruturados. Então, eles não podem ser algo que muda conforme o final de semana. Então, eu queria trazer algumas sugestões aqui para vocês, já baseados já um pouco sobre até o que eu tenho estruturado dentro do FES. Tá? Quem não conhece o FES, eu vou abrir a partir de amanhã uma nova turma, numa condição especial, daí depois amanhã eu vou explicar melhor. Mas o que eu queria falar um pouco é sobre o que tem dentro do FES, só para que vocês possam sair daqui com algumas reflexões, sobre algumas ideias sobre o que pode ser modificado agora, para que vocês já possam colocar em prática coisas diferentes. Uma das coisas que eu queria dividir com vocês é um pouco sobre como lidar, como manejar situações de crise. Eu vejo que essa talvez seja uma angústia muito, muito frequente. Gente, provavelmente muitos de vocês já chegaram em casa extremamente irritados com o dia de trabalho. Isso já aconteceu ou dia de trabalho, ou uma briga de um relacionamento, seja agora, seja no passado. Ou vocês simplesmente queriam, né, desabafar a respeito de algum tipo de assunto que aconteceu no dia. E vocês chegam pro, companheiro ou companheira de vocês, ou amigos, enfim, e vocês chegam desabafando e falando sobre todos os seus sentimentos, sobre o sentimento de tristeza, de insatisfação, enfim, de desesperança. Provavelmente todos vocês já tiveram uma experiência, e isso particularmente é um dos maiores dificultadores de relacionamento entre homens e mulheres, que muitas vezes os homens tentam ser práticos, e às vezes eles querem resolver, eles querem dar soluções. Então faz isso, então faz aquilo, então se demite, então tem que dizer isso para ela. E provavelmente vocês concordam comigo com a seguinte frase: os sentimentos, eles não estão buscando soluções, eles estão buscando apoio e validação. Faz sentido? Os sentimentos, eles não estão buscando soluções, eles estão buscando apoio e validação. Pensem a quantidade de vezes que acontece que os filhos de vocês chegam reclamando de uma situação que aconteceu na escola, no parquinho, com um amigo, com um irmão, até com vocês, ou com um dos outros pais, e vocês respondem com soluções. Mas é que tu tem que aprender a dividir. Isso aí deve ser porque ele... mas é só tu dividir com ele o teu brinquedo que ele vai deixar tu brincar um pouco mais. Mas só desligar a TV uma vez. É só... Enfim, soluções.
soluções. E a maior parte das vezes, o que a gente quer é simplesmente ser ouvido. Então, tentem, só que isso que é o mais difícil, porque na correria do dia a dia, é muito difícil a gente conseguir fazer essa reflexão que eu estou propondo aqui. É muito difícil a gente desligar o nosso piloto automático e ter esse olhar atento, curioso, intencional sobre o que está por trás aqui. O que ele está me dizendo? O que eu poderia, como eu poderia encaminhar essa conversa para aumentar a chance, de novo, olha, lembre de novo que eu falei, se o nosso objetivo é promover que um cérebro saia dessa interação mais habilidoso, perder a oportunidade de gerar, de plantar uma sementinha, simplesmente dando uma solução qualquer, é uma pena, é um desperdício. Então, lembre, se o objetivo é promover um cérebro mais habilidoso, sofisticado emocionalmente, poder reconhecer que deve estar sendo muito difícil aquilo que aconteceu, que ele deve estar muito triste mesmo, e que deve ter sido muito difícil quando o amiguinho não deu o carrinho que ele queria. Ele deve ter ficado muito bravo quando o irmão jogou todas as peças dele longe. Poder validar o sentimento já pode ajudar muito e reduzir de maneira extrema uma série de conflitos do dia a dia. Bom, Thiago, entendo, parece bonito essa ideia, mas nem sempre dá tempo. Por isso que eu volto a dizer, a questão não é uma estratégia, não é uma listagem, não é o que fazer quando, o que dizer quando, não é uma lista. Por isso que não funciona na maior parte das vezes, por isso que esses posts milagrosos não costumam ter grande saída. Aliás, eles têm saída, mas eles não têm eficácia. Por quê? Porque vai depender do teu estado emocional. Bom, vão ter momentos onde vocês não vão conseguir, como eu disse, tudo bem. Mas guarda essa informação. A partir do momento que você consegue reter essa visão de que ali tinha uma situação de um sentimento que não estava querendo ser solucionado e sim queria ser apoiado e validado, bom, se você conseguir retomar isso em algum momento, talvez você consiga ganhar muito mais, tanto de interação, de conexão, mas também de possibilidade de entender melhor o que ele está sentindo. E a partir de entender o que ele está sentindo, daí sim conseguir construir com ele, não dando uma palestra sobre o que fazer, mas sim construir uma solução com ele, como ele pode fazer para se sentir diferente. Uma outra estratégia que eu queria trazer para vocês é uma estratégia que eu aprendi recentemente, que essa aí não fez ainda, que é a interpretação mais generosa possível. O que é a interpretação mais generosa possível? Eu achei muito interessante essa abordagem. Quando o seu filho está tendo algum tipo de reação, o nosso piloto automático faz com que a gente pense em algo normalmente muito simplista, muito pouco elaborado. Dá um exemplo. O filho de vocês pega e bate no irmão menor, quando estão brincando de algum tipo de jogo. A reação mais, vamos dizer, não tão generosa assim, né? A menos generosa, você dizer, meu Deus do céu, não pode ser, deve ser um psicopata, mas como é que pode? Tipo, não tá vendo que é uma criança? Vai lá e dá um tapa na cabeça de uma criança, de um bebê de 1 ano. Não pode, gente, não pode. Não tem sentimento pelas crianças? Não tem sentimento pelas pessoas? Essa é uma interpretação. Só que essa interpretação, vocês percebem que ela é muito condenada, ela é condenável, ela está automaticamente pegando a pior interpretação possível para aquele cenário. Uma outra interpretação, a mais generosa, é pensar assim, bom, para ele ter feito isso, deve estar sendo muito difícil lidar com esse cenário de dividir. Ele provavelmente ainda não está em condições emocionais de saber dividir os brinquedos, só pode. Porque não tem como a criança que eu conheço ter reagido dessa forma, tem alguma coisa errada. Né? Deve estar sendo muito difícil. De repente,
eu preciso entender melhor. Isso não está anulando, ninguém está dizendo que isso aí vai passar a mão na cabeça dele e dizer, tudo bem você bater no seu irmão, não é isso. Esse é um exercício seu, é você com você, é tu contigo mesmo. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue fazer esse exercício, você consegue voltar a observar o seu filho, aquele filho que você conhece e que você sabe que ele é bom, você consegue enxergar ele além do comportamento dele. Porque ele não é só o comportamento. Ele está apenas se comportando assim, ele não é aquilo. E esse é uma situação que o cansaço do dia a dia muitas vezes obscurece totalmente a visão dos pais. Os pais não conseguem algumas vezes baixar a rotação e lembrar, não, pera um pouquinho, eu conheço meu filho, isso aqui está acontecendo, deixa eu ver se tem uma maneira de eu entender isso aqui de uma maneira menos cruel, menos julgadora. E às vezes a gente consegue. E ao conseguir, a gente consegue inclusive ter novas ideias de como ajudar, porque a gente está conseguindo enxergar de uma maneira mais generosa. Uma outra estratégia que eu queria dividir tem a ver com como lidar com momentos de frustração. A criança se frustra com uma situação. De novo, sentimentos não buscam soluções, eles buscam apoio e validação. Gente, muitas vezes a abordagem não precisa ser tão complexa. Ela não precisa ser uma grande palestra. Ela não precisa ser uma grande aula. Ela pode, às vezes, ser só algumas expressões de validação. Às vezes, 3, 4 palavras. Acho que tu queria muito isso, né? Oh, que coisa. Tu deve estar muito triste, que queria muito que isso acontecesse, né? O dia está chovendo, seu filho que gostaria de ir na pracinha, não pode ir na pracinha, ele fica dizendo que ele quer ir na pracinha. Em vez da gente ficar fazendo uma grande aula sobre meteorologia e formação de nuvens, eu queria muito ir na pracinha, né? Ia estar muito legal mesmo. Às vezes é só isso. Às vezes ali se cria de novo. A gente não está aqui para satisfazer todas as situações. O foco não é proteger toda e qualquer emoção negativa dos filhos, e sim é ajudar a lidar da melhor forma possível quando essas sensações acontecem. Então, anular aquilo e dizer, não, que isso, se anima. Gente, ele está triste, ele está chateado. Reconhecer que ele está triste. Quem viu Divertidamente sabe o valor disso. Divertidamente, a história, em última análise, é essa. É a gente conseguir lidar com a tristeza de uma forma mais saudável. Então, às vezes, validar sem grandes explicações. Às vezes, falar menos é muito melhor. Às vezes, é falar poucas coisas. É estar ali, se colocar disponível emocionalmente, falar algumas palavras de conforto e esperar. Às vezes, isso já pode ser extremamente valioso para a gente plantar essa sementinha que eu estava falando para vocês, de poder entender que algumas coisas a gente, infelizmente, vai se frustrar. Quando a gente fala sobre frustração, uma reação que muitas vezes gera muita dificuldade nos pais é como lidar com o enfrentamento, com os momentos de confronto. Eu não vou comer nada hoje. Eu não quero comer nada disso aqui. Eu odeio tudo que está na mesa. Eu quero levantar. Gente, provavelmente muitas vezes isso culminou numa guerra na família de vocês. E, como eu já falei, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que eu tenho palavras mágicas ou solução. Mas eu queria fazer uma reflexão que eu acho que é uma reflexão que pode ser extremamente importante. Todas as crianças, a todo momento, nos fazem um convite para a gente entrar num conflito. A gente não precisa aceitar o convite. Simples assim. A gente não precisa aceitar o convite para o conflito. Algumas vezes a gente pode simplesmente deixar as coisas ganharem um tempo e depois retomar. A gente não precisa naturalmente morder a isca
do conflito e já sair de novo atropelando e fazendo uma série de correções. E essas correções, vocês sabem mais do que eu. De novo, aqui, tudo isso aqui que eu estou falando, não é ser permissivo, é ser estratégico. O objetivo, em última análise, é ter estratégia para que a gente consiga ter uma condução que vá ser mais eficaz no final da história. Lembra que eu falei lá no início, o objetivo não é a obediência, é a formação de uma criança mais colaborativa e com um cérebro mais habilidoso. O que exatamente vai se ganhar se a criança disser, não vou comer tomate, e a gente entrar no território e dizer, vai comer sim, porque é importante, porque é verdura, porque tu só come isso, porque a tua avó só dá aquilo, isso daqui, entrar nesse nível de discussão, de conflito, de confronto, vai ensinar pouco. Isso só se torna o objetivo quando a gente está sobrecarregado emocionalmente, quando a gente não está legal. E daí a gente mergulha numas armadilhas que a gente nem se dá conta. E no final das contas a gente está brigando por um tomate. Que diferença faz o tomate? Agora, vão ter algumas vezes que simplesmente pelo fato da gente não ter mordido a isca, que a gente não aceitou o convite para o conflito, pode ser que o tomate tenha até já sido comido e a gente nem se deu conta. Simplesmente porque a gente não aceitou, a gente deu uma volta. Ah, não vai comer tomate? Ah, tá. Vou sim, acho que eu vou comer tomate sim, mãe. Ah, tá, que bom. E algumas vezes é só isso. Eu gosto muito de propor um exercício com os pais, quando eu tenho a oportunidade de fazer essa orientação com os pais aqui no consultório, que é uma outra maneira de olhar para os problemas, né? Algumas vezes, e isso acaba sendo extremamente frequente quando a gente está nessa correria, é olhar o problema como se a situação, cada lado tenha a visão que o outro é o problema. Então, para a criança, você é o problema dela, porque você que não deixa ela fazer algo que ela quer, como, por exemplo, você é o problema dela não poder ficar jogando mais tempo no videogame, porque você quer que ele vá para o banho. E na sua maneira de entender, o seu filho é o problema, porque ele não para de jogar, vai para o banho, você não consegue fazer a janta, você não consegue botar ele para dormir, o seu sono vai ser mais atrapalhado, você vai dormir pior, você não vai ter tempo de resolver as coisas do trabalho e amanhã você vai estar cansado e tudo vai começar de novo. Então vocês entram num conflito onde vocês dois estão um de frente para o outro se batendo. Um exercício que pode ser extremamente importante, valioso e eficaz ao invés de vocês estarem como se tivesse cada um de um lado da mesa, sabe, se olhando e se enxergando como inimigos, vocês se inverterem. E os dois, é como se vocês se sentassem aqui do meu lado e a gente estivesse olhando para os problemas aqui na nossa frente e falando, olha, eu acho que a gente está tendo alguma dificuldade na hora de ir tomar banho. Como é que tu acha que a gente pode resolver isso para que a gente não precise brigar? Porque eu acho que tu não gosta quando eu brigo, eu também não gosto de brigar e eu acho que a gente não está se entendendo. O que tu acha que a gente podia fazer para... Tem alguma sugestão? Pode ser que as sugestões venham das mais absurdas às mais interessantes. Mas só o fato de a gente mudar a postura e colocar o problema como sendo... O problema não é mais ele. O problema não são vocês, não é um para o outro, vocês não estão em conflito, vocês estão numa parceria, vocês estão jogando no mesmo time. E quando a gente joga no mesmo time, a gente quer que o outro também ganhe. Então a gente quer que os dois possam ficar felizes. E às vezes só essa mudança de perspectiva já faz uma diferença enorme para a tentativa de solução de problemas. Então, usar essa estratégia do como nós podemos resolver isso pode ser uma forma da gente modificar o enquadramento, o jeito que a própria criança e você também enxerga aquela situação. Antes da gente encerrar, eu queria trazer ainda mais alguns elementos do FES que eu acho que podem ser legais. Que tem a ver um pouco com a parentalidade que eu estava falando, né? Existem, dentro do FES tem uma aula que eu falo sobre os 4 P's da parentalidade. Eu vou falar de maneira breve aqui, tá? O meu objetivo não é hoje falar sobre tudo no FES, se bem que eu já estou entregando ouro de um monte de coisa.
Mas os 4 P's da parentalidade seriam as 4 estruturas, os 4 fundamentos da parentalidade mais saudável, mais eficaz, mais efetiva. Um deles o primeiro P é uma parentalidade planejada. O que isso quer dizer? Uma parentalidade que os pais pensam antes de agir. Ela não é reativa, ela não é baseada no piloto automático. Ela tem um plano, ela tem um objetivo, ela tem uma razão de ser, ela tem uma ideia por trás daquela condução. Uma parentalidade previsível porque ela tem regras muito claras, muito definidas, com uma harmonia, inclusive, entre os pais. Não é o pai acha de uma coisa, a mãe acha do outra. Não é dependendo quem está em casa, a regra muda. Não é dependendo se tem visita ou se não tem. As coisas não ficam mudando a todo momento. As regras são previsíveis. Se sabe quais são as regras e os limites da casa, do dia a dia e da convivência. O terceiro P é uma parentalidade permanente. Há uma manutenção dessas regras. Elas são poucas e boas regras. Tem uma postagem antiga minha que eu falo. As regras ruins atrapalham as regras boas. Por isso que quando a gente enfia um monte de regra, provavelmente a gente não vai ter nenhuma eficácia. O objetivo não é botar um monte de regra na vida de vocês. É escolher boas regras que estruturam a vida, o cotidiano, para que a criança saiba o que é esperado dela, para que ela não precise ficar adivinhando a todo momento o que os pais gostariam que ela fizesse ou esperariam como elas esperariam que ela atuasse, que ela se comportasse. E o quarto P, então, a parentalidade planejada, previsível, permanente e ponderada. Por que ponderada? Porque consistência não é a mesma coisa que rigidez. Ser consistente nas regras não significa que a gente precisa se manter rígido, sem a possibilidade de flexibilização, se aquela flexibilização fizer sentido. Tem um exercício de empatia. A criança muitas vezes vai te trazer argumentos que vão fazer sentido. E você pode, inclusive, modificar se você achar que realmente aquilo que ele está trazendo, aquilo que ela está dizendo, faz sentido. Você pode até dizer: filho, filha, pensei melhor naquilo que tu disse. Acho que tu tem razão. Vamos então fazer uma combinação diferente. A partir de agora, a gente vai fazer desse jeito. A gente vai fazer essa tentativa. Só que eu preciso que, já que eu estou flexibilizando, eu preciso que tu faça aquilo que a gente combinou. Pode ser? Pode ser. Com isso, a gente traz para a criança uma sensação de que ela tem possibilidade de participar daquele sistema. Mas aquele sistema não é definido por ela. Não é uma questão autoritária, mas é uma questão organizada. É um sistema que não muda a qualquer grito dela. Não é a qualquer choro. Não é a qualquer insatisfação. Não, é a partir de argumentação, é a partir de lógica, a partir de uma reflexão e definida pelo adulto. E tudo isso estrutura, então, os 4 P's da parentalidade. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que ter esses princípios em mente pode ser o centro, a base para a construção dessa estrutura central que eu estava falando, para que a criança possa se desenvolver. Numa das aulas que eu tenho no FES, a gente fala sobre como é que o cérebro funciona, entender melhor, e eu até brinco ali, não é para virar neurocientista, mas entender como é que o cérebro da criança aprende, como é que ele evolui, entender o que é e o que não é dentro do desenvolvimento infantil, o que está adequado e o que está inadequado, o que é imaturidade, ou que talvez seja sintoma de algum tipo de transtorno. Tudo isso é fundamental para até a gente poder saber como direcionar as situações. Bom, será que é falta de empenho? Será que é preguiça? Será que é malandragem? Ou será que pode ser realmente que o cérebro dele não está pronto para fazer isso que eu estou pedindo? Será que a falta de habilidade dele não pode ser só uma questão de imaturidade do cérebro? Eu faço sempre essa reflexão. Ninguém xinga uma criança de 1 ano
pouquinho quando ela dá 2 passos e erra o terceiro e cai. Todo mundo acha bonitinho. Ninguém fica bravo quando uma criança sobe só a falar mamá, 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 mamá e não consegue ter outras palavras ainda. Por quê? Todo mundo entende que tem um processo de desenvolvimento, tem um processo de amadurecimento gradual. Ela vai ficar melhor a cada etapa do desenvolvimento. Mas quando a gente fala sobre regulação das emoções, controle do comportamento, a gente não costuma ter a mesma paciência. A gente costuma ser muito, muito crítico. Por quê? Porque a gente esquece do desenvolvimento infantil. A gente esquece como é que o cérebro evolui, como é que o desenvolvimento ocorre, como é que a criança aprende. Frustração, birra, né? A aula de birra, acho que é uma das melhores aulas que eu já dei. É uma aula extremamente importante porque a gente entende o que esperar e o que não dá para esperar de uma criança em relação às emoções fortes negativas. Ela tem uma incapacidade de lidar com aquilo. Então não adianta a gente ter não adianta a gente elevar o tom, gritar mais alto, bater boca, dizer, te levanta daí e pronto. Porque não é isso, a gente está falando com outra coisa. É o cérebro do andar de baixo, como vocês vão entender, quem for aluno do FES. Então, gente, eu já me estendi até na minha conversa de hoje, mas eu queria trazer para vocês esses pontos todos. E como eu disse, aqui eu já trouxe uma série de itens que poderiam ser implementados já hoje por vocês. E eu trouxe muitos temas que são aulas já do FES. E eu não me preocupo muito em trazer conteúdos de dentro do FES, porque meu ponto aqui não é deixar... O FES não é uma situação, enfim, não é um curso que eu deixo as 7 chaves, segredos, que só meus alunos vão saber. Até porque eu posso te garantir, não vai ser só com essas dicas que você vai resolver os problemas. E isso eu já aprendi, porque eu já ofereci o FES outras vezes e muitas pessoas adquirem, assim como já adquiriram muitos outros cursos, já deram prints em muitas postagens, já salvaram vários reels, já tiraram print de stories, mas isso não se transforma em mudança. Por quê? É sobre isso que eu quero falar a partir de amanhã. No porquê que eu acho que há uma necessidade de um outro tipo de estratégia. Não basta só ter uma listagem de itens, não basta ter só um que outro ponto de atenção. Precisa ter uma estratégia, uma estrutura de ação. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de amanhã, onde eu vou apresentar um pouco para vocês essa condição especial do FES para essa turma, para vocês que quiserem fazer parte desse momento, onde eu vou poder fazer uma oferta que foi utilizada em dezembro, numa última turma que eu abri, que o pessoal gostou muito, que foi uma experiência muito boa, que eu gostei muito e que eu acho que aumentou muito os resultados das pessoas que implementaram. Eu vou abrir para perguntas durante 5 minutos e depois eu vou encerrar a nossa participação de hoje. Perguntas sobre o conteúdo de hoje. Muito obrigado, Paty. Fico feliz. Fico feliz de saber que o conteúdo foi útil. Ah, que legal. Obrigado, Said. Sim, a atividade vai ficar gravada, eu vou salvar no meu feed e vou deixar essas lives salvas ao longo dos próximos dias, exatamente para que vocês possam, enfim, rever um pouco, mandar para mais pessoas. Eu acho que, espero mesmo que tenham conteúdos aqui que possam ser úteis e que sejam transformadores também em alguma medida para que o ambiente dentro do dia a dia da casa de vocês possa ter um pouco mais de paz. Gente, então, a partir de amanhã, eu vou... Então, amanhã, Que legal, que bom saber, Ilka. Muito obrigado. Fico feliz aí pelos comentários. Então, amanhã, eu
Manda um beijo para a Laura. Amanhã então vai ter uma nova live, a live também às 8 horas, onde eu vou conversar um pouco com vocês, explicar por que eu acredito que o acompanhamento mais próximo pode fazer toda a diferença para que essas estratégias não fiquem só boiando na memória do celular de vocês e elas possam ser efetivadas e gerar efetiva mudança dentro do desenvolvimento infantil, abrindo mais oportunidades de desenvolvimento para vocês e para os filhos de vocês. Tá? Então amanhã, 8 horas, a gente se encontra aqui, vou explicar tudo sobre o FES. Então anotem qualquer dúvida que vocês tenham sobre o FES, sobre o que vocês consideram importante a gente discutir. Eu vou explicar um pouco sobre o que vocês que entrarem no FES vão receber, além das aulas todas do FES, alguns bônus eu vou oferecer, além de um programa específico que eu tinha feito apenas numa turma em dezembro e vou repetir, de tanto que ela foi uma ação que foi tanto eficaz, quanto foi, enfim, elogiada pelos pais, né, assistiram felizes por esse acompanhamento um pouco mais próximo. O FES serve para a família com TDAH e o FES foi criado inicialmente para crianças com TOD e TDAH. Depois eu ampliei ele para poder ajudar famílias que queiram aprender mais sobre desenvolvimento infantil, aprender mais sobre comportamento opositor, comportamento difícil, sobre estratégias para manejar dificuldades emocionais. Então, inicialmente ele foi exatamente para isso, porque ele foi inspirado em técnicas de orientação parental, que são as estratégias mais utilizadas e eficazes para recuperação e redução de comportamentos difíceis de crianças com TOD e TDAH. Gente, uma boa noite para vocês, um prazer de novo estar aqui e peço para vocês, estejam comigo amanhã e a gente conversa com mais calma a partir das 8 horas amanhã, quarta-feira, certo? Um abraço, qualquer dúvida que vocês tenham me mandem por direct que eu respondo por ali, certo? Boa noite, gente.